Olá, irmãos umbandeiros. Estamos aí então, mais um vídeo na noite de hoje. Nessa noite de 21 de maio de 2017. Enquanto isso, vou compartilhando aqui a live. Quero agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando. Pedir para você participar também aí, curtindo, compartilhando o nosso link, para que o programa de hoje possa chegar ao maior número de adeptos possível, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai lá em youtube.com/umbandeiros e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Boa noite, Pai Miguel do Caboclo Vento do Norte, já está aí conosco. Deixa eu pegar os links aqui para compartilhar. Vamos lá. Deixa eu pegar os links aqui para compartilhar. Vou mutar aqui, senão não consigo. Aqui, já mutei. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Wesley. Quem mais que está aí conosco? Deixa eu botar o meu carregador aqui, meu telefone para carregar. Glaucio Jardim do Tchê Estampa. Glaucio Jardim é o nosso parceiro aí no Umbandeiros. Vou carregar o meu telefone aqui. Glaucio Jardim, boa noite, irmão. Tá aqui, ó. Umbandeiros, camiseta aqui, eu trabalho pelo Glaucio Jardim no Tchê Estampa. Quem tiver interessado em fazer seu trabalho aí, fala com o Glaucio Jardim. Essas maravilhosas canecas aqui, também feitas pelo Glaucio. Você faz o seu trabalho aí, Glaucio Jardim no Tchê Estampa. facebook.com/Tchê Estampa, vai lá. Diz que viu o anúncio no Umbandeiros e o Glaucio vai fazer um precinho especial para você aí, tá bom? Deixa eu compartilhar nos grupos de WhatsApp também. Eu peço para você que está entrando aí também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, ok? Quem mais? Vamos compartilhar aí, gente. Vamos lá. Vamos compartilhar aí. Vamos lá, compartilhar a live. Fechar aqui que o iTunes abriu aqui no meu computador e eu não vou conseguir falar com vocês. Boa noite, Wesley. Forte abraço, irmão. Boa noite, Vanessa. Já dei boa noite para vocês. Obrigado por estarem comigo aí nessa noite de hoje. Quem mais? Então, o Glaucio, o Pai Miguel também já está aí. Boa noite a todos. Então a gente segue aí, vamos seguir o barco aí, até o pessoal entrar. Eu vou abordando esses assuntos, né, que são corriqueiros da nossa religião. Infelizmente, há uma cultura de medo que é imposta dentro de dos nossos terreiros, né? Alguns babalorixás, alguns sacerdotes, dirigentes de Umbanda, acabam fazendo com que, acredito que seja eu, pela minha opinião, é para que os filhos não saiam da casa, vão inserindo o medo dentro da corrente entre as pessoas. Tenho certeza que muita gente vai ficar magoada, vai ficar chateado com o que eu vou falar aqui, mas eu preciso dar alguns exemplos, tá? Infelizmente, o papel do sacerdote é esse: é ser amado por alguns, odiado por outros, tá? Mas e se eu tiver que ser odiado, então pelo menos que seja por estar fazendo o trabalho correto em prol da nossa digníssima e maravilhosa Umbanda, ok? Nada mais, nada menos que isso. O que é isso que me interessa. A opinião das pessoas muito pouco me importa.
daquelas que querem falar mal ou destruir a nossa religião, tá bom? Boa noite, Denise Lopes, seja bem-vinda, Saravá Fraterno, muito obrigado por estar acompanhando aí o nosso programa de hoje, nossa live de hoje. Eu me sinto até constrangido em falar nesse tema sobre a cultura do medo na religião, né? Não é nem cultura, é a doutrina do medo, porque isso vem dos sacerdotes, né? Isso é bem comum de se ouvir falar desse tema. Inclusive, um dos motivos pelo que eu estou fazendo a live na noite de hoje é justamente porque fui questionado sobre essa questão. Não vou citar nomes da pessoa, a pessoa não me autorizou e também não era com esse intuito que ela me falou. Um amigo. E ele disse que ele teme sair da casa ao qual ele frequenta justamente porque tem medo que o sacerdote vá puni-lo, vá para o quarto de santo, vai bater sineta contra esse filho se ele se afastar da casa. Boa noite, Solange Medeiros também. Seja bem-vinda, Axé, Saravá. E aí eu pergunto, gente, é essa religião que nós queremos, a religião da doutrina do medo? Né? Essa cultura que os próprios dirigentes e sacerdotes inserem no meio religioso. Eu, quando vejo uma coisa dessa, eu chego até a me questionar, será que nós estamos fazendo certo, a nossa religião é a religião correta? É interessante esse ponto de vista, né? Eu lembro uma vez num texto do Jorge Scritori na Umbanda Eu Curto que ele falava que o médium, sobre o médium ter medo de se afastar das casas em função do medo do dirigente, né? E como que o médium, ele que é iniciante, ele vai entender desse medo, né? Que direito as pessoas têm de achar que podem molestar o médium ou os guias, né? Ou então, vamos mais profundamente, os guias vão molestar esses médiums, né? Então, essa religião que eu acredito, fica algumas coisas que ficam meio difusas, assim, elas não são coerentes, né, com o discurso em que a Umbanda faz. A Umbanda sempre falando em pregar, fazer a caridade, é aquele discurso de sempre, né? Como é que eu posso entender um médium que tem medo dos guias ao qual ele não trabalha, por exemplo, né? Ou ele não consegue firmar os guias na terra caso ele não faça uma obrigação com o seu dirigente, né? Como é que a gente vai entender isso? Para mim é meio estranho, sabe? Quer dizer, ou ele é teu guia espiritual ou ele não é. Ou então ele é sei lá como é que vou nomear isso. Ele é um instrumento do dirigente que vai até a ti para ser sentado a hora que que o dirigente acha conveniente, né? Wesley diz aqui, isso aí, irmão, é medo que os próprios integrantes da religião colocam em seus adeptos que fazem a nossa religião ser tão denegrida. Wesley, infelizmente é isso mesmo. A nossa religião é muito mal vista justamente por causa desse medo que é inserido aí por nós mesmos, tá? A gente pode dizer... Desculpa, gente, é que eu não estou conseguindo focar aqui porque eu estou lendo o chat no computador, tá? Eu preciso ler as respostas e a conversa no computador, então eu não consigo focar na câmera, tá? Então vocês já devem estar acostumados com esse formato de vídeo, mas quero esclarecer para quem está chegando hoje que vai ficar meio estranho olhando para o lado, né? Então a gente precisa cortar isso aí, né? É muito estranho essa cultura do medo, né? Como eu estava falando do texto do Jorge Scritori lá, que ele fala como que a gente vai entender que um guia espiritual faz ameaças, né? Como é que a gente vai entender que a pessoa está com medo porque o orixá está brigando pela cabeça dela? Esses discursos, assim, tá na hora de romper com isso, sabe? É um absurdo. Tá na hora de acabar com isso, né? Mas como é que a gente muda isso, né?
inserindo a verdade dentro da religião. Parar com essa questão de que apenas quem tem a razão e quem pode falar é quem está no topo. Né? O que, que é isso? É uma religião ou é uma imposição? Né? Nós estamos no meio de uma religião ou é algo que é inquirido, que é imposto por alguém que tem mais poder? Está na hora de mudar esse discurso. A gente está muito longe de falar de religião agindo dessa maneira. Fica difícil a gente entender isso. Como é que alguém vai entender e aceitar um assédio moral, né? Isso é porque é um assédio moral, humilhando o médium diante do público, ou diante da corrente, ou diante dos irmãos, pois ali se diz um guia falando, dando uma bronca, passando um sermão nele, dizendo verdades, no caso, que se supõe que sejam, e dessa maneira esses guias e esses dirigentes acabam querendo dominar a vida dessa pessoa. Isso é um assédio moral, né? De certa forma, isso é um assédio na moral. Eu não sei, então, tipo, se eu sou muito burro, né? Eu não consigo entender essas coisas, né? Como é que isso é religião? Daí, tipo, lá na empresa que eu trabalho, um colega me perguntou também o que eu acho, se esse crescimento das igrejas me assusta, né? Daí, tipo, eu não tenho medo do crescimento das outras religiões, eu tenho medo, na verdade, o que me assusta mais é a nossa religião, né? Porque a gente insere essa cultura de medo, a gente insere essa cultura de imposição do medo aos nossos adeptos, aos nossos neófitos, né? Daí eu acho assim, pô, você tem medo da sua religião, então você está no lugar errado, meu irmão. A gente fica sempre teorizando que a nossa religião é uma religião de religação, que as pessoas se religam com o divino, mas assim, com essa forma errada de abordar, aonde que isso é religação com o sagrado? Me diga onde. Me diga então, eu devo ser muito ignorante, muito burro, de não conseguir conectar essas duas coisas. É uma religião ou é uma imposição de medo, né? Ameaças. Então o que é isso? Tá na hora de pensar. E assim, eu vou mais longe. Você que está se sentindo pressionado dentro da tua casa, você está na casa errada, meu irmão. Você tem que se sentir bem dentro da tua casa, você tem que gostar daquilo que você está fazendo, tá? Você tem que amar aquilo que você faz, amar aquilo que você professa, amar aquilo que você leva para dentro do seu terreiro, do terreiro para fora, para a sua vida. De que maneira que a gente vai falar de religião se a gente não consegue sequer levar para dentro de nossas casas esse conceito de religação? Esse conceito de religação é religar-se não só com o sagrado, mas religar-se com o sagrado que habita dentro de nós. E como vamos nos religar? Incutindo e inserindo a cultura do medo nos nossos adeptos? É isso? De que maneira você, sacerdote ou babalorixá, vai fazer isso? Eu acho assim, gente, tá na hora de parar com isso aí. Se o cara não quer ficar na tua casa, deixa que vai embora. Há males que vêm para bem. Às vezes é melhor ter 2, 3 dentro da tua casa do que ter 60 pessoas que não colaboram com a religião e não ajudam de maneira alguma, sabe? O número hoje em dia não diz mais nada. A quantidade de pessoas dentro de uma casa não diz mais nada, né? Vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu até fiz umas anotações que se ouve muito, muito, muito falar. Se sair da minha casa, sai sozinho, né? Olha aonde que chega a mentalidade de uma pessoa. Se sair da minha casa, você sai sozinho, né? Eu entendo que os nossos espíritos, os nossos guias espirituais, eles são espíritos livres, né? O assentamento, ele tem um assentamento na minha casa. Isso não interessa, tá? O assentamento é um ponto de força para facilitar o trabalho daquele teu guia espiritual. Mas o guia, não entenda, vamos com calma nessa frase agora que eu vou falar para não ficar meio estranho. O guia é teu guia.
Não, você não é dono dele, mas ele é aquele, ele é teu mentor. Ele foi escolhido para te guiar os teus passos, para te orientar. E da mesma forma, vocês escreveram um contato sobre isso, né? Então os guias, eles não estão no assentamento. Logicamente que sim, eles firmam um ponto de força para facilitar essa conexão com a casa e com o médium, sim, mas eles não estão ali. Não, a força deles não sai do assentamento, tá? Então, se você sair, você sai sozinho. Não. Aonde eu for, o meu caboclo, meu preto velho, meu exu, meu baiano, meu boiadeiro, meu herê, vai comigo. Eles são meus guias espirituais, são meus protetores, meus mentores. Por que haveriam de me abandonar? Mais um motivo para nós aí questionarmos se realmente essa é uma religião pra gente. Se o meu guia vai me abandonar por algum motivo, cara, desculpa, não é um guia desse que eu quero para me acompanhar e para trabalhar comigo. Se esse guia vai me abandonar por causa que eu fiz uma coisa, de repente, um pouco errada, né? Não é essa religião que eu quero, entendeu? Será que ninguém nunca se questionou isso, né? Simplesmente aceita. Tá na hora do povo começar a pensar um pouquinho, né? Ter um pouquinho mais de noção, de sensibilidade da verdade. Aí é fácil falar de religiosidade, mas não entende o que isso significa. Eu fico muito consternado quando escuto uma coisa desse tipo, sabe? Solange disse assim, concordo, perfeita colocação. Obrigado, Solange. Isso aí, pai Maurício, perfeita colocação. Não precisa chamar de pai Maurício, é só Maurício mesmo, tá bom, tá, gente? Sou pai dos meus filhos e irmão de vocês, tá? De todo mundo aí, não preciso... O título não vai fazer diferença nenhuma. Se eu dissesse aqui pra vocês que eu sou PhD em física quântica, ia mudar alguma coisa a forma que vocês iam ver o meu vídeo? Acredito que não, né? O que vale é a mensagem que a gente passa. O título que a gente outorga, que é outorgado para nós, não faz a menor diferença se a gente não souber usá-lo, né? De maneira correta, dentro da sociedade, fazendo bem e se impondo de forma justa para todos aqueles que nos cercam. Então, pai Maurício não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, se podem me tratar por Maurício, apenas que para mim já está muito bom, tá? Eu chamo de pai aquelas pessoas que eu respeito, eu sei que de repente é da mesma forma, mas é que eu fico meio constrangido aí, tá? Mas vamos lá. Quem mais aqui? Wesley diz assim, o problema é que muitos querem números em vez de médiums que somem a uma corrente. Culpa do ego e da vaidade. É bem isso mesmo. Não é a religião que é culpada, e sim os dirigentes. Aqui diz o Pai Miguel, lá da Ileaxé Caboclos da Mata. Sua bênção, Pai Miguel. É o dirigente da nossa casa. É bom estar aí participando com a gente. Exatamente, a culpa é dos dirigentes, não da religião. Então, por isso que eu estou falando. A gente precisa questionar se realmente a gente acredita numa religião ao qual se diz que é uma religião verdadeira que faz o bem, a prática da caridade. Por que haveria de acontecer essas coisas, né? Eu fico naquela ali, a gente está sempre teorizando, falando sobre religar-se, sobre religação, né? E aí a gente bota medo nos filhos da própria corrente, da própria casa, né? É bem desconexo isso aí. A palavra medo não deveria estar dentro da nossa religião, né? Outro exemplo aqui que eu anotei aqui para nós falar sobre isso. Suas guias vão ficar, né? Você sai da minha casa, mas você vai deixar suas guias. Sabe o que eu penso que é isso? Bem na verdade, sabe o que eu penso que é? A verdade é o seguinte, isso é medo também de perder os filhos, porque o filho médium, ele sabe que tem uma ligação dele com aquela guia, aquela guia liga ele com as suas entidades, sim, e ele não quer perder a ligação com as entidades dele, daí ele já tem medo, que ele não entende que o guia dele é um protetor, que é um espírito que foi escolhido para acompanhá-lo nessa caminhada, nessa jornada de transformação e conhecimento, e aí então ele fica com medo, não vai levar tuas guias, as tuas guias vão ficar na casa.
sabe? Isso é meio, também bem confuso, sabe? Para mim não me serve essas coisas. Existem algumas guias, por exemplo, que são confeccionadas como guias que são fontes energéticas. Eu não sei como dizer isso, não sei exatamente a palavra, não quero falar uma bobagem, mas como elas são uma ligação com a casa. Por exemplo, a guia oficial de um terreiro, muitos utilizam isso, é a guia que é dada e feito um axé do caboclo chefe da casa, do cacique dirigente da casa. Essa guia sim, essa guia eu acho que não deve sair do terreiro, porque ela faz parte do axé da casa. Mas aí como é que procede? Também devolver a guia não. Jogar fora não. Quebrar a guia também não. Vamos lá. Meu ponto de vista, tá? Segundo o que eu aprendi, segundo a minha doutrina. O que a gente faz? No caso dessas guias simbólicas de casa que firmam e religam com as entidades da casa, não do médium, aí eu acredito que deve ser feito assim. Você pega a guia, se vai sair do terreiro, claro, obviamente, conversa com o dirigente, conversa com os guias da casa, leva a guia para ele e ele pode quebrar a guia assim, ele vai arrebentar a guia. Porém, bota um pano branco, quebra a guia em cima do pano branco e essas contas são do médium, não é da casa. Essas contas são do médium porque quem fez, quem gastou, quem teve custo com isso, que teve envolvimento também psicológico com isso é o médium. Então essa guia deve ir com ele, mesmo que seja rompido para quebrar a ligação com aquele axé da casa. E outra coisa, tá? Eu não posso questionar, cada um faz do jeito que quer. Mas dizer que vai ficar com as guias do médium, não, isso não é certo, tá? Vamos lá, tem mais gente aqui falando aqui. Vamos lá, Solange Medeiros diz assim: amo a Umbanda, amo muito a Umbanda, mas foi tão frustrante a última casa que trabalhei, não consigo me achar agora. A minha guia branca quebrou e o zelador da casa não quis me devolver. Essas coisas que eu não concordo, Solange, tu entende? Não existe esse negócio, não vou devolver a tua guia. A guia é tua, tá? Quebrou a guia, botou no pano branco, ou se vai quebrar, rompe ela e larga no pano branco, e as contas são do médium, tá? O que ele vai fazer ou não vai fazer, eu acredito que o guia-chefe, o guia que está ali, ele deve saber, né? A gente está falando de uma religião de luz, né? De sabedoria, né? Então, a gente precisa começar a romper essas coisas, tá? Mas é muito comum a gente ouvir falar dessas pessoas que sofrem ameaças, né? Por exemplo, vou bater a Djá lá se tu sair da minha casa. Onde que já se viu, sabe? Absurdo. Aonde que a gente está fazendo religião dessa maneira? Gente, é um absurdo. Tá na hora da gente começar a ser um pouquinho mais civilizado, né? E culturalmente falando, estudar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Né? Isso me deixa muito triste nessa questão da religião. As pessoas esquecem que isso é uma religião, que é uma prática sagrada, né? É difícil, gente, é difícil. Deixa eu ver aqui, abrir aqui o vídeo. Vou compartilhar mais vezes aqui, o pessoal chegar. Então é bem complicado essas questões aí. Eu continuo me perguntando, aonde fica a religião? Essa é a religião que eu quero? Isso é uma religião de verdade? Sabe? Peraí que eu tenho que mutar aqui. Tenho que mutar aqui agora. Mutei. Uma semana depois fechou a casa e sumiu. Fico com medo se por causa da minha guia. Isso não tem problema nenhum, não foi a tua guia que fez isso, Solange, fica tranquila, tá? Ela fechou porque alguma coisa estava errada, sabe? Daqui a pouco não estava fazendo a coisa certa, daqui a pouco não estava fazendo o correto, não sei. Quem sou eu para julgar assim de fora, sem saber um pouquinho mais do contexto, de longe assim, fica fácil julgar, né? E botar rótulos no dirigente da casa ou na casa é até
impróprio da minha parte. Mas não fica te preocupando com isso aí não, e os guias sabem o que fazem, tá? Com certeza não foi por causa disso que aconteceu, tá? E fica tranquila que também nada vai te acontecer. Se a guia era tua, sim, era tua, mas ela não tá ali para te amaldiçoar de maneira nenhuma. Então, essas coisas que a gente precisa começar a desmistificar e acabar com essa cultura, essa imposição e doutrina do medo, né? Precisa agradecer não, Solange. O nosso papel como dirigentes e umbandistas de verdade é levar a verdade, levar o bem para aquelas pessoas que necessitam dele, né? E tem uma coisa também que outro ponto aqui, deixa eu ver aqui. Wesley diz assim: os irmãos de Umbanda têm que buscar conhecimento, pois o medo some com o conhecimento. Claro, sempre respeitando o dirigente da casa. Isso aí. Aqui, ó, não estou aqui incutindo a rebelião, que tem que se rebelar contra os dirigentes. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que nós temos que parar com essa cultura do medo e também o pessoal parar de ter medo disso aí. Então, tem que ter muita calma com isso aí, tá? Vamos ver o... a guia pertence ao guia-chefe. A guia pertence ao guia-chefe. Ao sair da casa, ele sai com as guias. A ligação no médium, entidade, guia é para toda a vida. Ou seja, ele sai da casa e as entidades vão junto. Aí o Pai Miguel novamente aí dando a contribuição. É exatamente isso, Miguel. E aí as pessoas têm medo e acabam acontecendo assim como aconteceu com a Solange. Já deixa a guia na casa porque mandou e aí sai com medo, né? Bah, deixei minha guia lá e agora, sabe, vou trabalhar. Isso não é... Cultura do medo não é religião. Né? Preciso deixar bem claro que cultura do medo não é religião. A gente tem que mudar algumas coisas assim nessa questão aí. Show aqui. Hoje tá difícil aqui, gente. Tá fechando meu vídeo. Mas eu vou tentar aqui. Eu vou tentar porque eu preciso acompanhar o chat aqui também, né? Se alguém falar comigo, eu vou acompanhando por aqui. Vamos lá, só um pouquinho aí que eu já vou dar um mutar aqui para não criar, não fazer barulho, não dar confusão com vocês aí. Então é bem conflitante, bem complicado aí essa questão da cultura do medo, né? Outra coisa que é muito comum nas casas de religião de se falar é: se você sair da minha casa, a sua vida vai cair, né? Então, ameaçar, dizer que se você sair da casa, você sair da religião, a tua vida vai acabar. Ou vai cair, né? Eu não sei, eu entendo a Umbanda, né? Um dos princípios básicos da Umbanda, que a Umbanda é uma religião que não faz mal a ninguém. A manifestação do espírito para a prática da caridade, né? Então, aí fica meio... de novo, não fecha, né? Se tu sair da minha casa, tua vida vai acabar. Gente, que é isso, sabe? O fato de você estar dentro de um terreiro ajuda, mas o fato de você ter que sair ou se afastar não quer dizer que tudo vai por água abaixo. Daí, vai de novo naquela questão. Sabe por que daí as pessoas saem do terreiro e vão para a igreja evangélica? Porque elas têm medo que a vida deles vai por água abaixo. Daí vai lá, o pastor faz um discurso de riqueza, de prosperidade e tudo, e nós ficamos botando medo. Lógico que as religiões neopentecostais crescem cada vez mais, porque eles estão tentando de alguma maneira arrebanhar, eles são proselitistas, estão arrebanhando, convertendo cada vez mais, dizendo que eles vão ganhar e vão crescer e vão prosperar, enquanto o umbandista, o candomblessista e o de nação, ele vai dizer: não, se tu sai da minha casa, tu vai te afundar. Se tu não fizer o que eu faço, eu vou pro quarto santo bater sineta. Se não fizer o que eu faço, o guia vai te punir, sabe? É aí essa diferença. Por isso que a gente acaba perdendo para essas pessoas, para as outras religiões neopentecostais, né? Eu tô gravando em casa aqui e aí o pessoal entra e sai, vocês não dêem bola se
ver alguém entrando e saindo aí, passando aqui atrás, tá? Que eu tô na minha casa, então não é estúdio. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Solange diz assim, estou adorando as suas explicações. Primeira vez na live, vou te acompanhar sempre, gratidão sempre. Solange, então já que é a primeira vez aí na live, eu vou te convidar. Você vai lá no YouTube depois, youtube.com/umbandeiros, tá? Eu vou botar o link do meu canal aí pra ti, aí no chat, e já vai te inscrever lá que tu vai ver várias novidades. Amanhã essa live também, acredito que amanhã ou durante a semana ela vai pro YouTube também. Vai ter temas, vai ter uns temas novos aí também essa semana, bem polêmicos. Que a semana já vai mais um vídeo aí, fazendo vários questionamentos pro povo aí sobre algumas questões também ligadas a nós, sacerdotes e dirigentes, né? Então, vamos lá. E tá aí o link aí, Solange, abaixo do teu comentário, o link do nosso canal no YouTube. Depois você pode entrar lá, já dá uma olhada nos nossos vídeos e se inscreve lá. Curte, compartilha, inscreve-se no nosso canal. Vai ser um prazer que você acompanhe o nosso trabalho aí, tá bom? Então, gente, acho que ficou claro aí, né? Que a gente precisa derrubar essa cultura do medo aí. Porque... cortou aqui. A gente precisa saber que nós somos uma religião. Isso quer dizer que nós não podemos ficar inserindo medo. Religião, principalmente Umbanda, que diz que é o espírito, a manifestação do espírito para a prática. Por hoje, né, gente? Acho que ficou bem claro para vocês. Vou pedir para quem ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreve facebook.com/umbandeiros e no YouTube youtube.com/umbandeiros, ok? Não esquece de se inscrever. Obrigado para quem acompanhou a live de hoje. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé. Inscreve-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/umbandeiros, e faça de Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Gratidão e um abraço. Uma boa noite a todos.